Vamos abrir nossas Bíblias para Jeremias 13, os versículos 15 e 16. Ouçam e prestem atenção, não sejam soberbos, porque o Senhor falou. Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que Ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vocês a luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Vamos orar. Recebe, Pai, primeiro nossas vidas, para consagradas a Ti, podermos assim expor Tua palavra, ouvi-la com atenção e o Senhor chegar aos corações presentes, dispostos a ouvir a verdade. Dá Tua graça durante esse período que agora irei pregar, para que Tua palavra seja salientada como ela é poderosa, gloriosa, suficiente nela mesma. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Podeis assentar. Eu quero pregar nesta noite sobre o perigo da soberba. E este texto achado aqui, irmãos, é um texto incrivelmente oportuno. Por quê? Os dias de Jeremias, eles eram dias que parecem exatamente como nossos dias agora, tá? Não com certas diferenças, óbvio. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Até, queridos irmãos, para vocês saberem, o povo de Israel era um povo conhecedor da Bíblia. Né? E Deus estava dirigindo a palavra dele, a pregação dele, àquele povo. Não é diferente hoje. A coisa está exatamente igual. Eu estou trazendo esse tema aqui, queridos irmãos. Por quê? Hoje, em nossos dias, quando a soberba do diabo tem sido acrescentada à soberba do homem. Se eu perguntasse aqui, qual é o pecado que leva o homem para o inferno? Talvez alguns diriam, roubar, matar, sequestrar, adulterar. Nós sempre estamos pensando em pecados grosseiros, não é? Mas a Bíblia não trata assim. A Bíblia apresenta um só pecado que leva o homem para o inferno. E é chamado soberba. A Bíblia simplifica assim. Satanás, ou Lúcifer, a queda dele foi por causa de quê? Da soberba. Ele é o candidato número 1 ao lago de fogo. E o homem soberbo caminha para lá. E a igreja, os crentes, devem lutar contra a soberba. É esse o pecado que leva o homem à ruína aqui, porque incrivelmente a soberba é até rejeitada pelo mundo. O homem soberbo, ele é odiado. Imagina então com relação a Deus. O povo de Israel, nos dias de Jeremias, não parecia um povo soberbo. Era um povo ativo. Era um povo que cantava as músicas para Deus. Ia para Jerusalém, oferecia sacrifícios. Mas
a nação estava contaminada pelo poder terrível do pecado da soberba. E nós vamos chegar aqui à conclusão neste texto, como é que a soberba vai, até que ponto vai a soberba do homem. Deus resolveu julgar sem dó Israel, só por causa disso. Soberba. Ele foi falando, levando anos e anos, pacientemente, falando com a nação. Usou Isaías, usou outros profetas que nem são mencionados aqui, até que chegou aquele ponto que a paciência de Deus chegou ao limite. Incrível. Deus é tardio em irar, conforme diz o profeta Naum, mas é grande em poder fazer isto. Então, queridos irmãos, a mala que o homem transporta para o inferno, ela tem escrito nela, soberbo. Você abre a mala e ali está tudo o que ele gosta. É assim que ele caminha. Vamos voltar ao texto, porque o próprio texto, sendo uma mensagem textual, os irmãos verão que o texto fala tudo. Eu nem precisaria pregar, mas normalmente Deus fala através de uma pregação. Olha o que diz o texto. Como é que Deus está falando com o povo de Israel, e a mensagem dele para o povo de Israel é a mesma mensagem que ele tem para o povo agora. Para as igrejas agora. Para nós agora. Para Ribeirão Preto. Para o Brasil e para o mundo. Ouçam, prestem atenção, não sejam soberbos ou orgulhosos. Por quê? Qual a razão? Ele diz, porque o Senhor falou. Aí ele acrescenta, deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos, antes que, esperando vocês a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza em escuridão. Eu tenho 3 assuntos para tratar sobre isso nesta noite. Acompanhe no texto. Primeiro, há uma advertência de Deus contra a soberba. Os irmãos vão perceber aqui como é que Deus adverte. Ele diz, ele é Deus, o Senhor falou. Nós estamos vivendo no período chamado democracia. Diabolicamente, Satanás transforma a democracia em demoniocracia. Porque cada ser humano quer ter sua própria opinião. Cada um diz ser livre para viver do jeito que quer viver. Foi assim que Israel, nos dias de Jeremias, expressava e vivia. Mesmo jeito. Eu vou viver do jeito que eu quero. Eu não quero Deus comandando a minha vida. Mas na Bíblia não tem isso. Não tem democracia na Bíblia. Na Bíblia é Deus falando. Quando Deus fala, eu tenho que parar para ouvir. Quando o Senhor dos Senhores fala, todos nós devemos parar para escutar. O Deus dos deuses falando. E os homens não querem ouvir? Então, queridos irmãos, notem bem que ele já poderia ter destruído o Brasil, já poderia ter nos destruído, já poderia ter destruído esta atual geração brasileira, já. Mas ele não faz, nem fez ainda, porque ele é um Deus de misericórdia. Olhem, queridos irmãos, aqueles que não querem ler a Bíblia, deveriam voltar para as Escrituras. Porque é nas Escrituras que nós aprendemos o quanto ele é paciente e longânimo. Olha quantos anos ele falou, durante quantos anos ele falou com Israel? Pacientemente, demonstrando o quanto ele suporta
a maldade dos homens. Ele é Deus. Eu sei que a natureza humana é. Como ela é? O pecado nos induziu a acreditar que nós somos poderosos em nós mesmos. Não queremos escutar Deus. Mas sabe de uma coisa? O livro de Isaías especialmente, aliás toda a Bíblia, mas especialmente no livro de Isaías, mostra o nosso Deus como um Deus sublime. A palavra sublime é bem desconhecida da nossa parte, mas ela indica que não há ninguém acima de Deus. Ele não tem que prestar contas a alguém que seja superior, senão ele não é Deus. Nosso Deus, o Deus que fala na Bíblia, ele é Deus. Ele é exaltado. Eu já tenho pregado sobre isso várias vezes, mas nossa natureza não acredita. Enquanto Deus não jorrar convicção de pecado em nossa vida, nós não vamos atender a isso. Ele é Deus, exaltado nele mesmo. Nós sempre pensamos que Deus precisa de nós. Quanto engano! Nem dos anjos ele precisa. Ele é glorioso nele mesmo. Nele mesmo. Ele é exaltado, ele é rico, ele é contente nele mesmo. Ele é alegre nele mesmo. Ele é riquíssimo nele mesmo. Deus é assim autossuficiente. Então, quando os homens são soberbos, sabe o que os homens estão fazendo? Estão se exaltando. Estão tapando os ouvidos. Eu não quero ouvir Deus. Eu não quero. E tem algo pior do que isso? Então, no texto, veja bem. Olha o versículo 15. Ouçam. Está na minha tradução aqui. Preste atenção. Não faz muita diferença com a tradução de vocês aí. Ouçam. Prestem atenção. Por quê? É ele que está falando. Na tradução de vocês está assim. Ouvir. Eu acho até melhor. Atentai. Apurem seus ouvidos, por assim dizer. Os irmãos entenderam aqui? É quando nós queremos chamar a atenção de alguém. Atentem. Olha o que vai acontecer. Deus está falando, chamando a atenção, batendo assim na porta, chegando aos ouvidos dos pecadores, fazendo isso com Israel. Basta prestar atenção. Ele diz, não estou pedindo nada. Eu não estou pedindo sacrifício de vocês. Eu não estou pedindo dinheiro. Ouça-me apenas. Preste atenção nas minhas palavras. Sempre Deus fez isso. Ele disse, oxalá meu povo me desse atenção. Oh, se meu povo ouvisse a minha voz. O povo está inclinado na soberba, a correr atrás de atividade. Ah, eu vou fazer isso para Deus. Ah, eu vou cantar para Deus. Ah, eu tenho uma atividade para Ele. Ah, eu vou ganhar almas. Deus está dizendo, espera um pouquinho. Parem. Atentem para o que eu vou dizer. Mas sabe o que acontece? É no orgulho que nós não queremos ouvir. Acontece com nossas crianças. Quando um pai quer chamar a atenção de um filho e ele não quer escutar, então é necessário que o pai entre em ação. Chama a atenção e corrige o menino para ouvir o pai. E quando Deus fala, e o homem não quer ouvir, sabe por quê? Porque o homem está lá em cima. A soberba eleva o homem. A humildade coloca ele no pó. A soberba coloca-o lá em cima. Deus não sobe para falar com o homem. Ele desce. Ele fala com o homem quando este está no pó. Quando o homem está orgulhoso, ele sobe acima de Deus. Nota,
Que atitude terrível da parte do homem. Deus falando por sua palavra e o homem exaltado lá em cima, postado lá no alto, no top, ouvindo a voz do diabo. A geração atual, ela é marcada pela soberba. Mulheres não querem ouvir a palavra de Deus. Jovens não querem ouvir atentamente a palavra de Deus. Homens não querem ouvir a palavra de Deus. E até as crianças são induzidas a seguirem o mesmo caminho. Hoje é assim. Tudo marcado pela terrível e tremenda soberba. Mas notem, irmãos, Deus em sua misericórdia e compaixão, Ele chega aos portões fechados do coração. O que é soberba, irmãos? Soberba é o homem comprimido lá dentro, trancado lá dentro. Tudo está trancado para não ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de qualquer pessoa, menos de Deus. Eu não quero ouvir nenhum pregador falando, nenhum profeta advertindo. Eu não quero ouvir isso, eu quero seguir meu próprio caminho. É soberba. O homem soberbo é assim. Ele fica lá dentro fechado. Às vezes por fora dá uma impressão de que houve arrependimento, mas ele está trancado lá dentro. Ele mantém a palavra de Deus do lado de fora. Ele não quer ouvir. Isso é soberba. É sinal claro, numa advertência de antemão de que virá o juízo. O que Deus está querendo dizer? Ele está dizendo, em outras palavras, eu não estou em guerra. Eu não vim com espada na mão. Eu vim com a mensagem de paz. Eu não estou brigando com você. Ele está falando aos bêbados. Eu não entrei aqui para xingar você. Ele está falando com o adúltero. Eu não vim para lhe lançar no inferno. Ele está falando para os mentirosos, para todos os pecadores. E o problema deles não está com aquilo que eles estão fazendo. Está com o coração endurecido. Ouça-me. Eu não cheguei com a espada para dar um golpe no pescoço de vocês. Eu não vim para brigar, não vou puxar meu revólver, por assim dizer. Não vou puxar a faca ou o facão. Eu vim com a bandeira da paz. Eu tenho uma mensagem da paz. Foi sempre assim que Jesus tratou todas as pessoas. Quando a mulher adúltera chegou aos pés dele, ele tinha uma mensagem de paz para ela. E ele ergueu essa mensagem. Ele apresentou para ela. O nosso Deus está fazendo isso hoje. Eu estou pregando. Eu não sei quantos vão ouvir essa mensagem. Mas Deus está falando. Ele ainda está falando. Ainda há profetas dele. Ainda há pregadores dele. Ainda há homens falando. E os homens não querem ouvir. Por favor, deixe outro falar. Não, por favor, mande outro falar. Eu quero ouvir uma outra mensagem. Eu estou precisando de alguém que fale uma coisa que eu gosto de ouvir. Mas é Deus que está falando. Queridos irmãos, Ele está dizendo, eu sou o príncipe da paz. Ele vem com a bandeira da paz. Ele está declarando que é perigoso. O perigo para qualquer homem ou mulher é não se humilhar. Ele não está pedindo para tomar uma decisão para ele. Não. Ele não está. Ele não está falando, quem quer tomar uma decisão para mim? Ele está dizendo apenas, se humilhe. Quando o homem se põe no pó, Deus chega para ele. Ele é o Criador. Ele nos fez do pó da terra. Não é verdade? É Ele que é o oleiro. Como é que Ele vai chegar para o homem quando Ele está lá em cima? Ele chega quando o homem se humilha. É nessa postura que Deus fala com os pecadores. Tem outra observação aqui. O próprio Deus se humilhou. Uma pessoa da divindade veio ao mundo e se tornou barro. Incrível, queridos irmãos. Uma pessoa da divindade se colocou perante outra pessoa da divindade para ser um barro. Jesus fez. O oleiro se transformou no barro.
Que humilhação! A mais bela história da Bíblia é essa história. Que o Senhor desceu, veio para se unir a nós, veio para ser semelhante a mim e vocês que estão aqui, veio para comunicar-se na nossa linguagem, veio comunicar com os brasileiros, veio comunicar-se com os europeus, os americanos. É o grande Deus que se tornou homem para falar com o homem. Vamos para o segundo ponto agora. Como se manifesta a soberba? Como? É simples. Você não quer ouvir a palavra de Deus? Então você é soberbo. Não está tratando nada de personalidade forte. Tem muitas pessoas que têm personalidade forte e nós chamamos, sem razão, de uma pessoa soberba. Não, a soberba apresentada na Bíblia é eu não escutar o que Deus diz. Só isso. Não importa se você é pobre financeiramente, se você é rico, se você tem uma religião ou não. Você não quer escutar o que Deus fala, então você é soberbo. E na sua soberba, você está caminhando para um precipício tremendo, que vai lhe levar à perdição eterna. O que é que diz o texto? Dá uma olhada, irmãos, versículo 15. Ouçam, prestem atenção, voltando à linguagem que vocês têm aí, ouvir, atentai os ouvidos, porque o Senhor falou. Olha, presta atenção aqui. Quando o Senhor nos fez, Ele nos fez com toda a capacidade para ouvir. Nosso Senhor não nos fez como animais. Ele não fala com os cães, com as aves. Ele fala com os homens. Os animais não dão glória a Ele. São os homens que devem dar glória a Ele. Ele nos fez com ouvidos. Esse aqui é a porta de acesso para Deus falar. Ele não chega aqui, os olhos que são as janelas. Deus não fala pela janela. Ele fala pelos ouvidos. E bem-aventurado o que ouve. A Bíblia fala sobre isso. Meus queridos, veja bem, eu preciso de outro meio de Deus para me falar? O movimento pentecostal carismático prega que Deus fala por sonhos, por visões, por outras revelações. Não. Deus tem a palavra dele. É na soberba que a Bíblia começa a ser encostada. Você percebe uma pessoa que diz que é crente, quando ela começa a ler bem a Bíblia, depois o coração dela vai se desviando, ela vai deixando aos poucos por amor ao mundo. Ela diz que ama a Deus, mas é só uma partezinha dela que diz que ama a Deus. Mas com o tempo a soberba vai jogando aquilo fora. Ela vai abandonando a Bíblia por causa do mundo. Ela não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai sendo empurrada para escanteio. Por causa de quê? Soberba. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós temos a Bíblia na mão. Rejeitá-la é suicídio. Deus não vai falar por outros métodos. Ele fala pela palavra dele. E ele fala com inteligência, com sabedoria, mostrando tempo, mostrando sua paciência, mostrando seus juízos, mostrando sua compaixão, mostrando seu amor. Tudo isso está expresso nas Escrituras. As Escrituras são como um lindo castelo. É tudo belo por dentro. As paredes são pintadas por Deus. Tudo ensina, desde a luz até o teto, as paredes, o piso da Bíblia, em tudo está nos ensinando. Se eu rejeitar entrar ali, eu estou perdido.
Quem não ouve a Bíblia vai escutar a voz do diabo, e ele espertamente fala por meio de falsos mestres. A palavra dele é para isso. É claro, queridos irmãos, quem volta para a palavra de Deus, para voltarmos à palavra de Deus, exige humildade. Se o coração se elevou em arrogância, não vai ouvir. Por quê? Porque uma das funções da Bíblia é nos cortar, é quebrar nosso ser. A Bíblia nos põe no pó, e não é raro que ela mesmo nos corta, ela nos despedaça. A Bíblia é uma espada que corta todo lado, ela corta a gente mesmo. Então, se você não quer ouvir a palavra de Deus, você vai continuar soberbo. Outro detalhe, irmãos, ele é o oleiro que moldou o barro para a sua glória. Aos crentes aqui, vocês foram feitos por quem? Quem foi o oleiro que fez vocês? A Bíblia diz em Romanos que foi Deus que me moldou no útero de minha mãe. Fez assim com vocês. Vocês não sabiam? Nós sempre olhamos a vida do ponto de vista do homem. Nós não olhamos o milagre que está ali. Havia um oleiro durante aqueles 9 meses no útero da minha mãe, que estava me moldando, fazendo um vaso de misericórdia. Portanto, crentes, cuidem com orgulho. Cuidem em se pôr no pó. Cuidem em voltar-se para Deus. Não brinquem, porque se vocês são crentes, Ele tem uma facilidade em nos quebrar, para nos arrancar nosso orgulho. Foi Ele que nos fez. Ele sabe como mexer conosco. Ele sabe como quebrar uma perninha nossa. Ele faz isso com os seus. Ele sabe como fazer um vaso sofrer. Quando um barro se levanta contra o oleiro, Israel estava fazendo isso. A nação inteira estava soberba. Então Deus chamou Babilônia. Vem, açoita Jerusalém, acabe com a cidade, mate todo mundo, leva outros para a Babilônia. Não é assim que Deus trata? Ele está falando com homens e mulheres, porque Ele é o oleiro. Imagina um oleiro fazendo uma panela de barro. Quando eu era pequeno, na Bahia, não tinha panela como nós temos hoje, de metal. As panelas eram de barro. Imagina um oleiro fazer uma panela de barro, e aquela panela dizer, abrir a boca e dizer, eu quero que me faça assim. Nós os crentes entendemos. Deus nos fez homens, a mim, os homens que estão aqui. Hoje o mundo está dizendo, nós não queremos assim. Homens estão querendo ser mulheres. É o vaso se levantando contra o oleiro. Mulheres estão dizendo, queremos ser homens. Nós não queremos ser do jeito que o Senhor nos fez. Há uma guerra constante na soberba, se levantando contra o oleiro. Imagina, queridos, olha onde o homem vai quando está soberbo, dono de si. Deus solta, até que ele vem, na ira dele. Por que recusar o grande Senhor? Não há maior perigo do que deixar de ouvir a palavra de Deus. Se Deus tira fora os profetas, pode ter certeza que não há maior perigo. Quando Deus mandou castigar o reino do norte, Israel, Ele simplesmente foi tirando os seus profetas,
até não ter mais nenhum profeta. Olha que Deus de misericórdia. Por que não ouvir a palavra? Por que rejeitar o livro de Deus? Por que querer ouvir o que você quer ouvir? Por que querer transformar a Bíblia no livro manuseado e dominado por você? Por quê? Por que fazer o que quer fazer? Por que querer viver no pecado? Por que não escutar esse grande sábio Senhor? Por que não ouvir do amor dele? Por que não ouvir a mensagem pregada pelos seus servos? Quando ele chega para o perdido, quando ele chega para falar com os homens, ele não tem outro assunto. Ele não vai falar de sua família, ele não vai falar dos drogados, ele não vai falar da política. Deus só tem um recado aos pecadores. Ele vai falar da sua salvação. Ouça, eu vim para libertar vocês, eu vim para estender o braço. Ele diz, meu braço é forte, eu não estou com o braço retraído, eu não estou com o braço paralisado, meu braço cansa. Quando estamos em muita atividade, as mãos podem cansar, nossos pés também, mas o Senhor, a atividade dele é salvar. Ele é o assunto dele na Bíblia. Ele diz que ele veio buscar e salvar perdidos, e os homens se escondendo dele, querendo ouvir a voz do diabo através de falsos mestres. Vamos para o terceiro assunto. A advertência urgente contra a soberba. Olha o versículo 16. Deem glória ao Senhor, seu Deus. Que começo extraordinário. Na mensagem de Deus, ele não está pedindo nada. A mensagem moderna, vamos dar alguma coisa para Deus? Vamos tentar arrefecer a ira dele, por assim dizer. Vamos tentar pular, dançar, gritar. Não. Deus ordena a todos a dar glória a Ele. O mundo deveria ser um palco de glória. Dentro dos supermercados, as músicas cantadas, enquanto o povo fizessem compras, seriam músicas dando louvores a esse Deus. As músicas ouvidas nos rádios, nos carros, enquanto passeamos, deveriam ser músicas de adoração a Deus. A atitude dos homens e das mulheres deveriam ser reverência ao contemplar a criação. A atitude de todos ao sentarem para tomar café, todos em silêncio agora, um vai orar, damos glória ao Senhor por isso. Na hora do almoço também, todos silenciosos, antes de pôr uma colher de comida na boca, adorando a Deus, dando glórias a Ele. O mundo era para isso, irmãos. Os céus e a terra pertencem a Deus. O Jesus de hoje é o Jesus que foi feito na habilidade dos homens no pecado, para servir aos homens. Mas olha o que Deus está falando. Ele não está chegando e dizendo, olha, quer fazer uma decisão para mim? Não. Ele diz o que no versículo 16? Deem glória ao Senhor. Deem. Cai no pó agora. Ele é Deus. Às vezes acontece isso no avivamento. Às vezes acontece que Ribeirão Preto seria sacudido. Todos emudecidos. Acontece esse avivamento. Aconteceu naquele avivamento em Samaria, quando Elias, usado poderosamente por Deus, pediu que fogo descesse e destruísse ou bebesse toda aquela água que foi jogada lá e destruísse também o altar feito pelos falsos mestres. O povo todo deu glória a Deus. A vida é assim. Todos no pó, todos emudecidos. Mas há um silêncio. A soberba faz você ficar quieto. Não.
Eu quero sair daqui. Eu quero abrir meu coração e dizer: mundo, como eu te amo, mundo. Estou livre agora. Eu não quero ficar nesse salão para ouvir isso. Eu quero voltar e expressar meu amor pelo diabo e seu mundo. Dei glória a Deus. Nós não precisamos de batuque para isso. Nós não precisamos de gritaria para isso. Basta reconhecer: Ele é Deus. Eu sou um pobre vaso. Quebre a sua soberba. Deixa Deus abater com o ferro dele. E o barro quebra. Então, sendo assim, se o viver não é para a glória dele, então o viver é tortuoso. Se o viver todo momento, nas emoções, na mente, na minha voz, no meu andar e no meu servir, não for para a glória de Deus, meu viver é tortuoso. Eu estou soberbo. Vocês podem notar no livro de Apocalipse, quando vier a grande tribulação, que Deus soltar sua ira dos céus, homens vão mergulhar em dor tremenda, dores tremendas, vão gritar de dores, mas não vão abandonar seus miseráveis pecados, não vão se arrepender para dar glória a Deus. Os homens preferem o inferno do que se humilhar. Então, ó barro, desça do seu lugar. Deixa dessa obstinação no coração contra o Senhor. O soberbo está lá dentro, fechado, trancado. Olha a oração do soberbo. Não é oração de dar glória a Deus coisa nenhuma. A oração do soberbo expressa um desejo que Deus venha lhe abençoar nos seus pecados. Olha o cântico do soberbo. Ele não quer o cântico que agrada a Deus. Ele quer o cântico que agrade a ele, porque ele é mundano. O viver é para a glória do Senhor. Do contrário, está caminhando para perigo eterno. Deus está advertindo, Ele veio livrar homens e mulheres para que não pereçam no abismo eterno. Então, o que Ele faz? Ele dá 3 advertências aqui. Olha o versículo 16. 3 vezes vemos o quê? Capítulo 13. Antes que, os irmãos estão percebendo? Antes que e antes que. Viram aí? 3 vezes. E é nisso que nós vamos sondar agora. É para, primeiro, que se acolha aos braços de misericórdia. Antes que. Ele diz o quê? Antes que Ele faça vir as trevas. O que Ele está ensinando agora? Por enquanto a luz. Por enquanto há. Olha, você está bem? Estou bem. Tenho saúde. Tenho luz. Está tudo bem. Eu tenho uma família que cuida de mim. Está tudo bem. A minha vida está boa. Eu tenho um emprego. Está tudo bem. Tem luz. Olha, eu tenho amigos, tem luz, está vendo? Eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho uma esposa, tenho um marido, eu tenho dinheiro, eu tenho comida, está tudo bem. Parece que não vai vir trevas, parece. Deus está falando da misericórdia dele. Ele mantém o homem com luz para todo lado. São bênçãos da misericórdia de Deus.
Você ter um pai, ter uma mãe, ter um emprego, ter uma esposa, ter um marido, ter um carro, ter uma casa, ter comida, ter saúde, ter um hospital, ter um médico, ter dinheiro para comprar remédio. Puxa, você está cercado de misericórdia. Para Israel foi esta mensagem: está tudo bem com vocês, olha, Deus está abençoando, nós temos tudo aqui. Mas notem, antes que ele faça vir as trevas. O que significa isto? A lição que temos aqui: Deus está advertindo os homens. Logo essa luz que você tem vai apagar. Vai apagar. Minhas irmãs falaram tanto com meu irmão no ano passado. Foram visitá-lo. Ele ouviu várias vezes, até que a luz apagou completamente. Até que a luz foi embora. Então o que Deus está falando? Ao perceber o terrível perigo que ele espera adiante, isso não vai mover seu coração? Isso não vai lhe levar a cair perante o Senhor de joelhos? O exército romano tinha um costume de que quando eles chegavam numa cidade amurada, eles chegavam à beira do portão de entrada. E o povo se trancava lá para não abrir o portão. Então o general acendia uma fogueira em frente e dizia para o povo, para os que estavam guardando, soldados lá, os guardas, ele dizia o seguinte: enquanto o fogo estiver aceso, abra os portões e nós vamos tratar vocês com compaixão. Se o fogo apagar, nós vamos destruir. Eu quero dizer com isso que o fogo da misericórdia de Deus ainda está aceso. E quando apagar? É para aproveitar agora. Jesus é o Salvador. Ele veio buscar os vivos, pecadores. Depois da sua morte não tem mais jeito. Depois da sua morte foi a esperança. A luz apagou. Ficou só trevas. Ainda o seu amor está estendido. A compaixão dele faz chorar. Esse é o Deus da Bíblia. Não tem alguém mais compassivo do que ele. O sangue precioso vertido na cruz está estendido aos pecadores para purificar os seus pecados. Israel tinha essas promessas lá. O Brasil tem, Ribeirão Preto tem. Para quem eu estou pregando agora, ainda há esperança para você. Arrependa, porque Deus tem no sangue o poder para purificar. O oleiro pode fazer de você um vaso de honra. Até agora Satanás tem lhe usado, levado você como quer, para as bebidas, para as más companhias, para o pecado que tão de perto lhe cerca. Mas Deus pode fazer de você um vaso de honra dele, quando ele salva, para a glória dele. Então, queridos, a soberba é a máquina de todo o pecado. Em segundo lugar, antes que, é para que o pecador saiba que virá o juízo. Olha o versículo 16. Dei glória ao Senhor seu Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que os pés de vocês tropecem nos montes tenebrosos. Que coisa! Como isso acontece? Vou mostrar para vocês. Chega em forma de terror. Chega em forma de um aviso que vem imediatamente. O médico diz: vai logo para o hospital. Olha um acidente que houve ali. Ele está mal no hospital. Olha aquela enfermidade que o pegou. Ele está lá na UTI. Não pode conversar com ninguém.
Eu lidei com pessoas à beira da morte. Seus olhos ficavam arregalados, com medo. Não podiam falar com ninguém. Por quê? Chegou a escuridão. Tropeçou ali. Mas sabe de uma coisa? Ele está podendo ver. Ainda há a misericórdia de Deus. Ainda. Não chegou a cair na escuridão total. Não. Ainda não findaram as esperanças. Ele pode ouvir. Ele pode gritar mesmo sem voz. Tem misericórdia de mim. Que coisa impressionante. Deus está falando. Antes que os pés de vocês tropecem. Eu sou o Deus da misericórdia. Não é o pai de vocês. Não é a mãe. Não é o pastor de vocês. Não é a igreja de vocês. Sou eu. E em terceiro lugar, chega em forma de desespero. Antes que, esperando luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza em escuridão. Porque Deus prende os soberbos no inferno? Porque se ele soltasse os soberbos, eles voltariam para pecar. Eles deixariam o inferno e voltariam para suas pingas, suas maldades, voltariam para a terra para zombar de Deus. Chega em forma de desespero, antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos, destruindo os fundamentos do viver. Você confiava na família? Acabou. Nos filhos? Acabou. No dinheiro? Acabou. Na sua igreja? Na sua fé? Na sua força? Tudo acabou. Escorregou no abismo. Chega em forma de expectativas destruídas. Antes que esperando vós luz, ele mude em densas trevas, reduza em profunda escuridão. Agora chegaram a escuridão terrível do inferno. Para sempre. Não tem mais jeito. Deus mesmo trancou a porta. Está vendo? Onde Deus chega com o soberbo. Onde ele chega falando com o soberbo. E eu quero terminar a mensagem nesta noite. Eu quero perguntar, por que continuar soberbo? Por que contra Deus? Você pode estar numa igreja, mostrando por fora que você é uma máquina de religioso. Mas o seu coração é fechado, trancado para a palavra de Deus. Você não quer ouvir a verdade. Você quer se enfeitar com doutrinas. Você quer usar a Bíblia para dar um enfeite religioso no seu viver. Por que recusar ouvir a verdade do amor eterno? Por quê? A mensagem de Deus é a cruz. Deus elevou seu filho e crucificou por mãos de iníquos, para que ele fosse o cordeiro para nos libertar dos terrores eternos. Por que trocar o Senhor pelo mundo? O mundo sempre foi o mundo, passageiro, enganador, mentiroso, perigoso, desde os dias de Jeremias, desde os dias de Caim. O mundo sempre foi o mundo, não melhorou, é o mesmo, vai piorando. Por que trocar o mundo e rejeitar o Senhor? Por que preferir o mundo? Por que amar aquilo que você vai deixar? Por que amar aquilo que você vai perder com a morte? Por que também enfrentar e desafiar o Todo-Poderoso? Por quê? Por que pensar que Ele não está vendo? Por que esconder seus pecados? Por que trancar a boca e não confessar? O Senhor está vendo tudo. Seu coração, para Deus, é uma casa que está completamente aberta. Aquele que vê o inferno,
vê sua alma também. Não há nada escondido para Deus. Não tem cama secreta para Ele. Não tem quarto escuro para Ele. Ele sabe do seu viver completamente. Até aquilo que você nunca imaginou que alguém soubesse. Deus sabe. Antes que suas palavras cheguem na sua boca, Deus já sabe de tudo. Esse é o onipotente. E por que enfrentá-lo? Por quê? Por que não receber o Senhor Jesus Cristo? Agora. Por que não? O convite é dele. Vinde a mim. Ele chama pecadores. Ele chama os perdidos para vir a Ele. Não há outro recurso. Não há. Não tem outra esperança. Não tem outra mensagem. Tudo está sendo feito hoje para mudar a mensagem. Mas não tem outra mensagem. É esta mensagem que Deus tem para o povo de Ribeirão Preto. Para o povo aqui. Esta é a mensagem para o Brasil e para o mundo. Não tem outra esperança. Vamos orar. Deus bendito, que a tua palavra poderosa nela mesma venha encher os corações aqui, nos humilhar, nos levar ao pó, saber que nós somos exatamente nada, que o Senhor é o grande oleiro, que toda soberba seja dissipada, que nossos corações caiam sensivelmente perante o Senhor, para ouvir tua palavra, para sabermos que tu és Deus, e que nós precisamos ouvir tua voz, sermos orientados por Deus, alertados por Deus, antes que venham os terrores eternos. Tem misericórdia de nossas pobres almas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.